Bora. Certo. Então, vamos direto aqui, né, das estratégias contra as doenças pneumocócicas. Todos já viram a vacina que já chegou nas unidades. Todas as unidades já estão abastecidas desde a semana passada, tá bom? Tem unidades que já começou a fazer a administração, tem unidades que já zerou, já começou a nova demanda, a nova liberação, tá? Na maioria das unidades da BR, eu mandei para todos 10, mas como já teve unidade que já teve uma saída bem considerada, então eu já aumentei para 20, tá bom? Lembrando que ela está vindo nessa própria seringa, ela tem a própria agulha, tá certo? Então não foi necessário a gente estar liberando agulha para pneumovinte, porque ela já vem agulhada, tá certo? Observar bastante com relação ao conteúdo dessa seringa. Se você observar que ela não estiver uma suspensão branca de forma homogênea, não utilizar ela. Sempre inspecionar a seringa antes de fazer a administração, ok? E aqui, que é o que está sendo o gargalo, né, do esquema básico, que fica aquela dúvida uma ou outra. Antes da gente falar nessa parte aqui, como eu já disse até para alguns gestores, e a gente vai ter até o momento com os gestores dos RTs e o enfermeiro de cada unidade, né? Esse aqui, nós, como divisão de imunização, nós estamos passando todo esse material, a gente passa, mas o que não tira a questão do O que não tira a questão do dever da equipe é de ler o material, estudar o material. Tem pessoas que a gente sabe que pega o material, estuda e não fica apenas repetindo o que a gente fala, ele entende o que está escrito na nota. Então, a gente precisa que você estude o material e não apenas fique repetindo tipo papagaio ensaiado, tá? Porque tem equipe que muitas das vezes, esse aqui eu assisti o treinamento, mas não entendi, mas não senta para estudar. Então, para você fazer um trabalho bem sucedido, você ter firmeza do que você está fazendo, do teu atendimento, dos teus pacientes, você ter segurança, é obrigatório você sentar e estudar o material, tá bom? Seja naquele momento que você chega em casa, lê, relê, e aí, olha, Raina, eu estou lendo isso aqui na nota, eu ainda não entendi. A gente aqui está de portas abertas, vocês sabem que vocês têm acesso a mim, total, mas eu preciso que a parte de vocês sejam feita. A nossa nós estamos fazendo, mas eu percebo, não é todas as unidades, mas tem unidade que ele não quer fazer nem a parte dele. Isso aí deixa a gente completamente triste e isso impacta muito negativamente no atendimento do paciente, porque vai ter paciente que vai passar batido e não vai ser atendido da forma adequada, simplesmente porque a equipe não estuda, não está treinada e não absorveu o treinamento que a gente passa quase toda vez que chega a vacina nova e quando a gente está fazendo as reciclagens também, quando a equipe pede, tá bom? Então, a parte de vocês precisa fazer, de fato, isso é algo que eu botei que eu ia cobrar hoje e eu preciso que vocês façam, tá certo? Não estou seguro, continuo com dúvida, pode me procurar, mas eu também vou cobrar. Você estudou, como é que está os seus estudos? Eu vou passar a cobrar mais esse ano da questão de estudos de vocês, viu? A estratégia aqui para o esquema básico. O esquema básico é uma criança que ela não é imunossuprimida, é uma criança que ela é saudável, população geral menor de 5 anos, tá certo? O esquema básico vai ser esse daqui. Se é uma criança que ela não tem nenhuma dose de pneumocócica, então a primeira dose dela já pensa, a pneumovinte é a melhor que tem. Então, ela vai chegar já no padrão diamante, tá certo? Então, ela vai iniciar no padrão diamante, já na pneumovinte. Mas, enquanto a quantidade de pneumo 10 não esgota, nós vamos ainda intercalar entre pneumo 10 e pneumo 20, entendeu?
Então, toda criança que chegar, que não tiver o esquema ainda iniciado, eu inicio com a pneumo 20, a D2 será a pneumo 10 e o reforço será a pneumo 20. A gente começa com padrão alto, volta para o pneumo 10 e fecha com o padrão alto. Então, eu tenho no mínimo 2 doses para a pneumo 20, tá certo? Isso daqui é algo já desde antes de ter a pneumo 20. Primeira e segunda dose só pode ser feita até 11 meses de vida, tá certo? Isso aqui não mudou, continua do mesmo jeito. Até 11 meses eu consigo fazer primeira e segunda dose. Ah, Raina, chegou uma criança que ela só tem 11 meses e não tem nenhuma dose. O que que eu faço? Eu faço o pneumo 20, mas não vai dar mais tempo de eu fazer a D2. Então, a gente aguarda 60 dias para fazer o reforço com a pneumo 20, tá ok? Se não deu tempo de fazer a D2 antes de completar um ano de vida, a gente não fará a D2 depois de um ano de vida, tá? Eu já tenho as 2 doses. A criança chega para mim com 2 doses de pneumo 10, mas ela ainda não tem o reforço. Eu irei fazer o reforço com a pneumo 20. Ok? Tá até aqui nessa imagem, certo? Esse esquemazinho eu até pedi para as unidades, né? Teve unidade que eu visitei essa semana que fizeram à mão e colaram na mesa. Ficou perfeito, porque aparece a situação, eu já consigo olhar de uma forma bem resumida, muito direta. Não foi esse quadro exatamente, mas fizeram de uma forma bem resumida, e aí estava dando super certo. Inclusive, foi essa unidade que zerou primeiro no Vila Esperança a pneumo 20, que eu até me preocupei. Vocês estão fazendo correto? Estão fazendo corretinho. Tá. Fiquei com medo de estarem usando assim de forma indevida, mas não, fazendo corretinho mesmo. E aí, essa semana, quando eu estive na unidade, a unidade está lá com a colinha perfeita, coladinha na mesa da sala de vacina, e aí qualquer dúvida já vai lá direto, e mesmo se haver algum tipo de dúvida, só para ter certeza do que está fazendo, me procura e confirme. Não, eu só queria confirmar, e deu tudo certo, tá bom? Então, podem ter essa colinha, porque toda vez que a gente tem uma vacinação nova, uma vacina nova, um esquema que eu estou em transição, que é o que a gente está em transição entre a pneumo 10 e a pneumo 20, é o que a gente precisa de uma colinha até a gente ficar na nossa prática, na nossa mente e a nossa rotina igual às outras vacinas, tá? Então, aqui, D1 e D2, ok. Se eu não tenho nenhum tipo de vacina da pneumo, eu inicio com a 20, a D2 eu faço com a 10 e o reforço eu farei com a 20, certo? Deixa eu fazer uma coisinha bem aqui com vocês, que aqui para mim é como se fosse um quadro. E aqui eu quero vocês falando, tá bom? Perguntar, não tenham vergonha de perguntar, abre o áudio, perguntem, para não fazer loucura, pelo amor de Jesus. Criança sem esquema, bora lá, quero ver vocês. Criança chegou para vocês, menor de 1 ano, não tem nenhum esquema de pneu. Qual vai ser a minha primeira dose? Qual vai ser a minha primeira dose? Pneumo 20. Perfeito. Pneumo 20. A minha D2 vai ser com quem? A 10. A minha A minha D2 será com a 10. 10. Perfeito. Perfeito. O meu reforço será com quem? 20. Com a 20. Muito bem. Aí, show de bola. Beleza. Vamos dificultar agora. Criança com com 4 4 meses, meses, com uma D1 de pneumo 10. Hoje a D2 ela vai fazer com qual vacina? Pneumo 20. Pneumo 20. E o E o reforço reforço será com quem? quem? Pneumo 20. Pneumo Pneumo 20. 20.
Beleza. Beleza. Criança com 11 meses. meses. Ela Ela já tem tem D1, D1, D2, D2, com com pneumo 10. 10. Hoje eu Hoje eu faço faço alguma alguma coisa? coisa? Não, agora Todo Todo mundo mundo entendeu? entendeu? Quem Quem respondeu? respondeu? Sim. Eu Eu aguardo ela aguardo ela completar completar um um ano para ano para fazer com fazer com a a pneumovinte. pneumovinte. Perfeito. Perfeito. Ok. 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 Esse Esse esqueminha aí esqueminha todo aí mundo todo mundo entendeu, né? entendeu, né? Você Você estou está conseguindo. conseguindo, É a é a minha. minha, É a é a minha minha que está que dando está o dando retorno. retorno. Deixa eu ver Deixa eu se- ver se Melhorou? Sim. Melhorou do eco que estava tendo? Ah, beleza. Certo. Era o meu aqui. Arrumei. Pronto. Então, a gente já fez essa simulação aqui. Criança com 1 ano e 3 meses. Apenas uma dose com pneumo 10. O que eu faço hoje, gente? Reforço de pneumovinte. Reforço de pneumo 20. Todo mundo concorda com quem respondeu? Todo mundo concorda? Reforço com a pneumo 20. Ok. Criança com 2 anos e 1 mês. Tem D1, D2 com pneumo 10. Não tem ainda reforço. O que eu faço? Pneumovinte. Reforço com pneumovinte. Reforço com pneumo 20. Ok. Começar a dificultar, tá? Criança com 1 ano. D1 e D2 realizado. O que eu faço hoje? D1 e D2 foi com a pneumo 10, tá? Reforço pneumovinte. Agora é muito importante saber quando foi a última D2. Vai que foi, ainda tem só 30 dias. Importante, Aguardar fazer 60 dias. importante aguardar os 60 dias. Tá bom? Importante aguardar os 60 dias para o reforço. Com a pneumovinte. Ok? Ok. Todo mundo entendeu quem está assistindo? Se não entendeu, eu repito. Todo mundo entendeu? Beleza. Criança com 1 ano e 6 meses, sem dose de pneumo. O que fazemos hoje? Dose única de pneumovinte. Dose única de pneumo 20. Todo mundo concorda com a pessoa que falou? Perfeito. Lembrando que essa criança que eu estou me referindo é uma criança saudável, sem comorbidade. Tá? Por isso que a gente vai entrar na parte das especiais. Aqui é uma criança saudável. Então, a pneumovinte, ela é para crianças de até qual faixa etária? Crianças saudáveis? 4 anos. 4 meses e 29 dias.
11 meses e 29 dias. Isso é uma criança saudável, tá certo? É esse critério. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, é o que mais também apareceu ultimamente. Criança de 3 anos, ela tem D1, D2, reforço com pneumo 10. O que fazemos com essa criança? Até o momento, aguardar a liberação se houver alguma dose, porque não tem dose para essa criança de pneumo 20. Considera-se vacinado, Perfeitamente. tá bom? Esse aqui é importante sempre saber se a criança ela tem algum tipo de comorbidade ou se ela é imunossuprimida. Se ela já tem D1, D2, reforço com pneumo 10, tá. Se ela já tem reforço, ela já tem D1, D2 e reforço com a pneumo 10, considera-se ela vacinada. Aí tem outras situações que é crianças vindo do privado, né? Aqui eu falei pneumo 10, mas bora mudar aqui para pneumo 13 ou pneumo 15, tá certo? E lá, inclusive, eles fazem 3 doses, mais o reforço. Se aparecer uma criança dessa forma, D1, D2, D3, e ela é saudável, tá? A gente vai considerar ela vacinada. Esquema encerrado. Ela já tem as 3, porque na rede privada são 3 doses de pneumo, tá bom? Mesmo a pessoa saudável são 3 doses, e mais o reforço, certo? E aí, quando vem pra gente achando que vai receber a pneumo 20, não tem pneumo 20, tá bom? Esquema, Só considera a teria criança em qual vacinada. situação, Raina? Por exemplo, chegou uma criança de 3 anos, ela tem uma pneumo 13 ou uma pneumo 15. Ela só tem uma dose, Raina, que foi menor de 1 ano que ela recebeu. Ela recebe reforço com a 20? Recebe. Ela recebe reforço com a pneumo 20, porque ela só tem uma dose. É como se ela tivesse igual a pneumo 10, é como se fosse apenas uma antes de 1 ano. Pois é, ela precisa do reforço. A Raina, ela fez D1 e D2 com a pneumo 13 ou pneumo 15. Ela não teve o reforço. Vamos fazer o reforço com a pneumo 20. Agora, quando ela já tiver a D1, a D2, a D3, que já foi mais além do que a da gente do SUS, ainda tem um reforço, não tem por que entrar com a pneumo 20. Lembrando que é uma criança saudável, uma criança sem comorbidade, sem imunossupressão. Tá certo? Entendido, pessoal? Ok, aí, rede privada é o que mais está migrando para a gente, mais está migrando bastante do privado para o SUS. Eles estão vindo muito, e não precisa recusar o paciente. Se ele chegou, se a criança é menor de 5, é saudável, só teve uma dose com a 13, com a 10, com a 13 ou com a 15, a gente vai fazer de acordo com a idade. Se for menor de 1 ano, eu dou continuidade com a D2, eu faço a 20, e o reforço eu faço com a 20. Tá bom? Esquema básico, ok. Então, apagando aqui meu quadrinho branco. E agora eu vou falar da nota técnica que saiu, a 52. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui. Essa nota ela apresenta as diretrizes para o uso da vacina pneumocócica conjugada 20 valente, tá bom? Em estratégias especiais no Sistema Único de Saúde, no âmbito da rede de imunos biológicos para pessoas com situações especiais, que é a RIC, já acontece em São Luís, bem como as orientações para a transição dos esquemas previamente utilizados com vacina pneumo 10, pneumo 13, a pneumo 23, que é a polissacarídica, no programa do PNI. Então, essas atualizações é porque está acabando o estoque da 13 e da 23,
Gente, aqui na rede de frio não temos para enviar para nenhuma unidade. Então, se chegar um paciente que ele é critério para pneumo 13 ou para pneumo 23, tu quando for me solicitar, eu vou te dizer, eu não tenho ela, não tenho um saldo aqui mais. Então, o que vai me pedir? A 20, porque a 20 ela vem substituindo a 10, a 13 e a 23. E quando acabar totalmente do Ministério, mandando para o Estado mandando para os municípios, aí ela vai ficar 100% fazendo a cobertura da 10, da 13 e da 23. Elas vão sair de linha e vai ficar apenas a 20. E ela é a melhor de todas. Ela é muito boa. Quando a gente fala conjugada, é porque ela vai para dois caminhos de memória do nosso sistema imunológico. Ela vai tanto para a memória mais longa no nosso organismo, ela dá um período bem longo, assim, então tal que em algumas situações maiores de 5 anos eu não preciso de reforço, salvo em algumas situações que eu vou contar para vocês, e tem a memóriazinha mais curta, por isso que ela é chamada conjugada, porque ela vai para duas memórias, linfócito T e linfócito B. O objetivo, né, da introdução na pneumovinte em estratégias especiais é ampliar essa proteção contra a serotipo associada à doença invasiva, simplificar esquemas vacinais em determinados grupos, reduzir a necessidade de múltiplas vacinas pneumocócicas, otimizar a resposta imunológica em indivíduo com condições clínicas especiais, promover a maior eficiência operacional no SUS. Hoje, o que a gente percebe, eu digo eu aqui no Vila Esperança, o que eu mais percebo hoje é a dificuldade na anamnese, na identificação do paciente. Esse público na atenção primária, ele é menos de 20% de todo mundo que vocês atendem. Mais de 80% é uma população saudável. Mas dos que precisam dos imunos especiais, é uma população de menos de 20%. Mesmo sendo tão pouco, ainda percebo uma certa dificuldade com relação a identificar o paciente, se ele é elegível, se ele não é, se eu posso vacinar, se eu não posso. E ele é tão vulnerável quanto uma pessoa saudável. Então, a minha atenção com o paciente imunossuprimido, ela precisa ser muito mais alta até do que com a população geral. Eu preciso ter um olhar muito mais fino e firme e mais atencioso com esse público do que com a população geral, porque a gente percebe que com a população geral, vacina, 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 aí chega um paciente especial, eu não quero vacinar, meu Deus, será que eu vacino? Será que é bom? Será que ele não vai adoecer? Será que, meu Deus do céu, o paciente, ele é necessitadíssimo, ele não tem o organismo forte que proteja ele. Então, eu preciso melhorar essa questão da minha anamnese, melhorar a questão da minha identificação. Nem sempre o paciente vai chegar com laudo de prescrição de vacina, ele pode chegar com laudo de doença, mas ele pode não chegar com laudo de vacina. E aí você, avaliando o paciente, às vezes o paciente foi ver uma outra informação na unidade, você acaba identificando que ele é um paciente elegível. E olha aqui o tamanho da lista de pacientes elegíveis para a pneumovinte. Pessoas vivendo com HIV/AIDS, paciente oncológico com doença em atividade ou paciente que teve a alta, transplantado de órgãos sólidos, transplantado de células-tronco, terapia CAR-T-cell, que é uma terapia nova para pacientes oncológicos, asplenia, que é o paciente que já fez a retirada do baço, seja por motivo que o baço não funcionava de forma normal, ou por algum motivo de retirada por conta de acidente, tá certo? Imunodeficiência primária, erro inato da imunidade, que isso daí já é realmente uma deficiência congênita, que já vem desde o nascimento. A fibrose cística, que é aquele muco que tem excesso nos pulmões da criança, que ela já nasce com essa fibrose, tá certo? A fístula licórica e derivação ventrículo, isso aí é um problema de coração. A imunodeficiência devido à imunodepressão terapêutica, que é aquela pessoa que ela toma uma medicação e para ela ficar bem, de acordo com a doença de base dela, ela
precisa tomar uma medicação, só que essa medicação, para ajudar ela, acaba rebaixando o sistema imunológico e imunodeprime, rebaixa bastante o sistema. Então, ela é imunodeficiente por conta de medicações que ela ingere, entendeu? E muitas das vezes são medicações de uso contínuo. Implante coclear, aquelas pessoas que é uma pessoa que ela não escuta, e aí ela faz um implante, que é um dispositivo que é colocado na cabeça, e esses pacientes, eles voltam a ouvir, né? Eles são pacientes também elegíveis para receber a pneumovinte, nefropatias crônicas, tá? São problemas renais, paciente que faz hemodiálise, paciente com síndrome nefrótica, pneumopatia crônica, exceto a asma intermitente ou persistente, asma persistente, moderada ou grave, tá certo? Geralmente pacientes que fazem uso da bombinha. A cardiopatia crônica, a hepatopatia crônica, a doença neurológica crônica incapacitante, a trissomia, que é o síndrome de Down, a diabetes, independente se ele é insulino dependente ou não, a diabetes por si só, ela dá o direito a receber a pneumovinte, a doença de depósito, ela no fígado também, e prematuros menores de 36 semanas e 6 dias, tá bom? Então, esses pacientes, eles têm direito a receber a pneumovinte. E aí a gente reforça que algum desses pacientes, como a gente já tem várias unidades fazendo imunos especiais, algum desses pacientes que tenham recebido a pneumo 23 recente, precisa aguardar um período de 12 meses para receber a pneumovinte, tá bom? Isso se ele tiver recebido apenas uma pneumo 23, tá ok? Porque se ele já tiver recebido as 2 doses de pneumo 23, aquela que faz uma e com 5 anos faz a segunda, que era o reforço, não faz mais nada com a pneumovinte, tá ok? Então, vamos entrar aqui nos esquemas especiais, tá? Ela está indicada. O que está mais, assim, de você ter muito, muito mais atenção são crianças. Crianças que eu vou ter 3 doses ou 2 doses, a depender da idade da criança. Mas já coloquem na cabecinha de vocês que toda criança menor de 5 anos eu tenho que ter uma dose mínima de pneumovinte, que é no mínimo 2. No mínimo 2. Então, essas. Tibiri, alguém de Tibiri quer falar? Raina, a solicitação desses imunos, no caso, para esse grupo especial, ele precisa ser feito da mesma forma dos outros imunos? Ou Como a por ter já, no pneumovinte. caso, digamos assim, a gente já tiver dentro da unidade, vai fazer logo a administração? Pode fazer a administração, mas aí o que a gente vai organizar é somente o preenchimento da ficha, para a gente ter controle de quais crianças da tua área, nesse critério de imunos especiais, que vocês estão atendendo. Não vai me precisar me solicitar. Eu vou precisar pedir a pneumovinte, porque eu tenho uma pessoa que precisa da pneumovinte. Não, você já pode utilizar a que você tem na unidade, só que a gente só precisa desse controle de ficha, de quem foi o paciente que recebeu, qual é o CID desse paciente, tá bom? Mas é igual a HPV. HPV, para chegar paciente e ele está no critério para imunoespecial, já pode ofertar que tem a unidade. A CWY que você tem, você já pode estar ofertando a que tem na unidade. Só precisa fazer esse controle com o preenchimento da ficha para a gente saber de qual paciente que recebeu e a gente também tem uma planilha que a gente alimenta e tem controle de quantos pacientes receberam em X mês, em X ano, porque a gente presta conta, tá bom? Aí vocês só vão solicitar realmente o que vocês não têm na unidade, por exemplo, a Hexa, Valente, a DTP, a celular infantil, a IB, tá bom? Antes pedia a 13 e a 23, mas como elas já estão em fim de linha, aí agora a 20 vocês mesmos já têm na própria unidade, tá bom? Então, voltando para cá, o esquema vacinal com a pneumovinte em estratégia especial para crianças, adolescentes e adultos não vacinados anteriormente, tá certo?
Esse esquema que eu tirei print, ele é da própria nota 52, que nós vamos estar divulgando também no grupo para vocês. Então, o que que vocês vão observar logo de cara aqui? Uma criança que ela inicia o esquema aos 2 meses, ela vai fazer 3 doses. Isso aqui são crianças imunossuprimidas, tá bom? Essas crianças que não têm nenhuma dose com a pneumo, 10, nem 13, nem 15, elas irão iniciar aos 2 meses e vão fazer a pneumo 20 aos 2, aos 4 e aos 6 meses, tá certo? É 60 dias o intervalo de uma para a outra. E o reforço, ela vai fazer a partir de 1 ano. A partir de 1 ano de idade, ela faz o reforço normal. Ah, foi uma criança que chegou a partir de 7 meses. Se ela chegou com 7 meses, ela vai fazer 2 doses. Ela faz uma aos 7, faz outra com mais 60 dias, 9, 10, e aí, a partir de 1 ano, ela já faz o reforço. Lembrando que eu preciso ter um reforço mínimo de 60 dias entre a última dose, tá bom? Para poder fazer o reforço. Chegou uma criança imunossuprimida e ela já tem 12 meses e é menor de 5 anos. Essa criança, ela fará 2 doses, tá? Se ela chegar, ela não tem nenhuma dose anterior, se fosse saudável, seria a dose única. Como ela é imunossuprimida, ela fará 2 doses, com intervalo de 60 dias, ok? E a partir de 5 anos? A partir de 5 anos, sem limite de idade. A partir de 5 anos, todas as categorias é dose única, tá? Exceto 2 grupos: paciente transplantado de célula-tronco e paciente oncológico que faz o tratamento com CAR-T-cell, que é um novo tratamento que está tendo na parte da oncologia. Então, se for um paciente oncológico, a gente vai precisar investigar o tipo de tratamento que ele está fazendo, porque se ele tiver nesse critério do CAR-T-cell, ele vai precisar fazer 3 doses, com intervalo de 60 dias entre uma e outra. E se for transplantado de célula-tronco, ele também vai precisar fazer 3 doses, tá bom? Isso aqui, a nota ela nos fala que independente dele ter esquema anterior ou não, é a única exceção que se tem. É porque é como se fosse uma nova roupagem de todo o organismo, como se ele fosse refeito totalmente. Tudo que ele tivesse de proteção antes do transplante, pós-transplante, ele não tem mais nada daquilo guardado na memória. Por isso a nota diz que a gente precisa fazer as 3 doses nesse paciente, tá bom? É somente nesses 2 grupos, certo? Se não for nem transplantado, nem fizer o acompanhamento com CAR-T-cell, é dose única. O esquema recomendado para transição, né? Chegou um paciente e ele está em estratégia especial, né? E aí ele chega, só fez pneumo 10, aí eu vou fazer D2 com pneumo 20, D3 com pneumo 20, lembrando que a D3 é feita antes de completar os 12 meses, tá certo? E o reforço com a pneumo 20, ok? Agora, se essa criança chegar com 4 meses, passa pneumo, se ela já tem pneumo 10, D1, pneumo 10, D2, a D3 eu farei com a pneumo 20 e o reforço aos 15 meses eu farei com a pneumo 20, tá bom? Com 6 meses, aqui se vocês observarem, é uma criança que pode chegar com 3 doses da pneumo 10. E aí vocês já observaram algo diferente que não tinha nas anteriores. Aí eu passando o mouse aqui, olha, o reforço eu tenho que fazer com a pneumo 20 e com mais um intervalo de 8 semanas eu faço mais uma pneumo 20. Lembra que eu falei bem no início que a nota ela diz que em crianças menores de 5 anos eu tenho que ter no mínimo 2 doses de pneumo 20? Por isso justifica isso aqui, tá bom? Então, se a criança só teve a pneumo 10 ou só teve a pneumo 13, e em momento algum entrou nenhuma pneumo 20, e ela é imunossuprimida, e ela ainda é menor de 5 anos, é certeza que ela vai receber 2 doses de pneumo 20, tá bom? E aí o intervalo vai ser de 8 semanas. Ok?
O esquema recomendado para essa transição, essa daqui é a pneumo 13, tá ok? Pode chegar crianças vindo inclusive do CRI, com essa referência aqui da 13, ou vindo do privado com a 15, tá ok? Então, aqui, você observou, tem 13, todo o restante eu vou completar com a 20. D2 é de pneumo 20, D3 é pneumo 20, reforço pneumo 20. Se ela chegar com 4 meses, ela já fez 2 doses de pneumo 13, as outras 2 será pneumo 20. 6 meses, ela chegou com 3 pneumo 13, o reforço será pneumo 20. 12 meses a menores de 5 anos, se ela tem 4 doses aqui da pneumo 13. Aí eu vou fazer uma dose adicional com a 20. Ok? Isso daqui é algo que também a gente fez assim dessa forma, né? A gente pede ajuda para poder ficar mais desenhado, literalmente, desenhado para poder, quando aparecer essas situações. As simplificações. Quem recebeu 2 doses da pneumo 23, qualquer idade que for a pessoa, e ela sendo imunossuprimida, crianças e adultos, a gente vai considerar ela vacinada. Ela não irá receber mais pneumo 20, se ela tiver as 2 doses da pneumo 23, tá? Se essa pessoa tiver esquema completo com pneumo 10 ou pneumo 13, e ela não tiver pneumo 23, crianças e adultos, dentro dessas indicações, que são pacientes imunossuprimidos, ela vai receber uma dose da pneumo 20, tá bom? E é importante observar quando foi a última dose da pneumocócica conjugada, porque se foi a conjugada, ou é a 10, ou é a 13, ou é a 15, tá bom? Eu preciso dar um intervalo de 8 semanas. Quem recebeu apenas uma dose da pneumo 23, seja criança, adulto, dentro das indicações, vai receber apenas uma dose da pneumo 20 e precisa do intervalo mínimo de 12 meses ou um ano, tá certo? E no mínimo 8 semanas da última dose conjugada. Lembra que a pneumo 23 não é conjugada, ela é polissacarídica, tá bom? Bem aqui, vocês viram que a pneumo 10, quem recebeu tudo da pneumo 10, paciente imunossuprimido, ele vai precisar receber 2 doses da 20, menores de 5 anos, com intervalo de 8 semanas, certo? Se aparecer um paciente para vocês com esquema completo da 13 e ele foi imunossuprimido, ele recebe apenas uma dose adicional da pneumo 20. Tá certo? Bora praticar. Hum. Bora lá, meu povo, bora acordar. Paciente com microcefalia neurológica incapacitante, ele tem 1 ano e 3 meses, ele tem a D1 e a D2 com a pneumo 10. Ele chegou hoje para você na unidade. O que vocês vão fazer? Não é para chorar, não é para gritar, não é para me ligar. Tô brincando. Reforço com a D20, esperar o intervalo de 2 ou de 4 semanas para administrar o segundo reforço.
Não seria segundo reforço, seria dose adicional. Mas minha filha foi perfeita. Todo mundo entendeu o que a colega falou? Reforço com a pneumovinte, né? E dá um intervalo de 8 semanas para mim fazer a dose adicional com a pneumovinte novamente. Quem foi que falou até para mim poder me referir? Deixa eu ler. Foi Ingrid. Ah, foi Ingrid. Ah, perfeito. Prematuro. Isso aqui é o que mais aparece. Criança prematuro, 32 semanas, 3 meses. Sem dose de pneu. Criança prematura, nasceu de 32 semanas, hoje está com 13 meses de vida e aparece na tua unidade. Ainda não tem nenhuma dose de pneu. O que vocês vão fazer? Eu podia responder, mas eu vou deixar para. Bora, minhas técnicas, por favor, responda. E Daisy, se essa parte do sistema, do registro, tem algumas coisas ainda que ainda está inconsistente, tá? Se minha filha não encontrar nos outros imunos, você vê calendário vacinal completo. Porque teve umas categorias de pacientes de especiais, de estratégia especial, desculpa, de adultos para quando for registrar, e aí não estava aparecendo em outros imunos, estava aparecendo em calendário completo, estratégia especial, calendário completo para conseguir registrar como dose única. Porque o ideal era que aparecesse lá nos outros imunos, só que o PEC está uma vez nessa parte do registro da pneumovírus. Tá bom, Deise? Bora lá, gente. Prematuro, 32 semanas, com 3 meses de vida, chegou sem dose de pneu. O que que eu vou fazer hoje? Bora, que eu não posso demorar. Me Pneumovinte. botaram pressão para mim não demorar hoje. Primeira dose, primeiro 20, pneumovinte. Então, D1 é a 20. D2 a 20. Uhum. Não, reforço. É um paciente imunossuprimido. São 4 doses nesse caso, não é não? D3 pneumovinte. E 4 semanas depois, pneumovinte. Não entendi essa última. Não vai ser a dose adicional de 4 semanas depois, pneumovinte também? Não tem que ter Ó, 4 ele doses? fez D1, fez D2, fez D3. Aí agora vai vir quem? Reforço de pneumovinte, Reforço da pneumovírus. Perfeito. que fecha o esquema de 4 doses. Isso, exato. Tá bom? Aí esse reforço, ele é feito com 12 meses em diante, ou tendo intervalo, né, de 60 dias. 60 dias. Perfeito. Ok, gente. Essa questão do registro, acho que eu vi alguma coisa aqui de registro no CPNI. Eu creio que aqui só tem pessoas que é da atenção básica, porque na atenção básica, todos os registros só está sendo feito no PEC. No CPNI, quem está tendo registro de vacinas é apenas as unidades estaduais. Eu vira? E, Raina, Oi. quanto ao registro, ele pode ser feito abrindo o calendário completo, né? Tem como você colocar tanto primeira, segunda, terceira dose, dose única e reforço. Agora, quando for dose adicional, precisa ir lá para outros imunobiológicos. Outros E imunos, aí, né? isso. Beleza. Valeu, Elvira. Aí tem como trocar a estratégia. Lá no calendário, mostrar o calendário completo, tem como trocar a estratégia quando for rotina, para a idade Sim. recomendada, e quando for especial, viu? Certo.
Beleza, então. Ok. Agora, bora dificultar aqui que estava bonzinho, né? Cadê, meu Deus, minha... Ah, aqui. É... Paciente prematuro de 30 semanas. Ele já tem D1 com a pneumo 10. Deixa eu ver com quantos meses ele vai estar hoje. Eric, me diz aí uma idade. Menor de 1 ano. Maior de 3 meses. Eu? Uhum, Menor de ano? uhum. 3 meses. 6 meses. Ó, gente, essa criança aqui, paciente prematuro, 30 semanas, hoje ele está com 6 meses e ele já tem 2 doses com a pneumo 10. O que que nós iremos fazer hoje? Ou não iremos fazer nada? Terceira dose pneumo 20 e o reforço pneumo 20. Porque aí ele já vai ter os dois pneumo 20 no calendário dele, né? Dentro do. Exato, exato. Perfeito. E da D3 para o reforço, o intervalo de 60 dias. Isso, exato. Show. Bora dificultar? Hum. Ó, criança, ele é um paciente cardíaco congênito. Hoje ele tem 2 anos e 3 meses. Você verificou na carteirinha dele e ele é uma criança que ele está vindo do CRI, tá? Por isso que ele recebeu as 3 doses da pneumo 13. E aí no CRI ele já está encaminhando para as unidades básicas. E aí ele tem 3 doses com a pneumo 13. Hoje, eu preciso fazer alguma coisa ou tá tudo ok, tá tudo encerrado? Eu creio que precisa fazer a pneumo 20. Eu faria um reforço? Ele tem quantos Eu anos? acho que são dois. Dois reforços. É uma dose adicional também, né? Não? Porque eu só tenho quantas aí? Eu só tenho 3, né? Três. Isso. Aí eu E faço nenhum uma é dose pneumo adicional. 20. Isso. Lembrando que ele é uma criança menor de quanto tempo? Menor de 5. 5 anos. Perfeito. Ok? Agora, se eu mudasse e subir aqui. O mesmo Só paciente, só que ele já está até com reforço. tomaria uma dose de reforço de 20. Uma dose adicional de 20. Uma dose adicional de... Perfeito. Todo Tomara mundo está entendendo o que a gente está conversando aqui? Quem não entendeu, por favor, se manifeste. Jaqueline, ok? Certo? Ok. Perfeito. Vamos sair de pacientes infantis? Vamos para pacientes adultos? Eu já ia te pedir isso. Pacientes transplantados, 45 anos, homem, é, sem doses de pneumofócica.
é um paciente transplantado, né? 45 anos. E aí? Dose única de pneumovírus. Faz o esquema completo. Uma coisa que eu não vi ninguém me perguntando, ele é transplantado de quê? Gente, a gente tem tantas partes do corpo que pode transplantar. Lembra que apenas o transplantado de célula-tronco que pode receber 3? Aí o paciente de célula-tronco não ele é transplantado de quê? Não sei, é dose única. Mas ele é de célula-tronco. Célula-tronco é 3 doses. Entendeu? Esse aqui, ele é transplantado renal. Aí sim. Agora, qual é a conduta? Dose única. Dose única. Dose única com paciente. Ok? Não muito ok, mas ok. Paciente, mulher, 35 anos. Transplantada de célula-tronco. E agora? Ela faz a primeira D1 pneumo 10, a segunda pneumo 20, o reforço pneumo 20? 3 doses de pneumovírus. 3 doses de pneumovírus. A gente vai acabar usando o intercalo com a 10, vai ser só com esquema básico. Tá bom? Se a gente fosse fazer o intercalo com o imunossuprimido, seria com a 13. Aí sim, tipo, eu tenho a 13, aí enquanto eu tenho a 13, eu uso 13 e 20, 13 e 20. Mas a gente não tem a 13. Quando Aí eu a gente fiz a vai usar leitura 20. da norma técnica, eu prestei atenção que a intercambiabilidade seria só para o esquema básico. É, só com esquema básico, tá bom? Ok. Então, faz D1, faz D2, faz D3. O intervalo entre uma dose e outra é de quanto tempo? 60. 8 semanas. 8 semanas. Certo? Uhum. Ok. Tem algum caso que queiram perguntar? Para poder eu colocar como exemplo aqui? Então, um paciente simples, Raina, um paciente Oi. diabético. Oi? Não ouvi. Eu disse um caso simples mesmo, de um paciente que está dentro desses critérios, que pode ser um paciente diabético. Sim. Mulher diabética recebeu pneumo 23, dia 6 de maio de 2026. O que eu faço hoje? Aguarda 1 ano para receber o reforço da pneumo 20. Aguardar 12 meses para ela fazer pneumo 20. Raina, eu posso relatar o que já aconteceu essa semana com meu sobrinho diabético de 9 anos? Oi, sim. Ele foi a uma unidade e disseram que tinha que fazer aquela ficha. Eles não fizeram como você falou ainda agora, que pode fazer e preencher a ficha. Uhum. Onde foi? Sem comentar. Não, mas a gente está aqui conversando entre unidades. Entre nós não tem segredo. Então, eu vou pedir para retornar, já que não precisa aguardar o preenchimento da ficha. Porque assim,
Eu tenho já um imunoespecial na minha unidade, o que eu vou fazer é preencher a ficha, registrar os dados daquela pessoa, qual é o CID dela, qual vai ser o esquema, se ela já tem carteira, se ela já tem doses anteriores, só esses critérios, e eu administro. Mas assim, eu até entendi, né? Que foi no segundo dia que chegou a vacina, e ele é diabético, 9 anos, ele é meu sobrinho. Aí eu informei a mãe, né? Sim, Como eu estou de férias, aí eu disse assim, não, leva no posto mais próximo. Aí ela foi, só que e disseram isso, que tinha que fazer esse requerimento para fazer esse pedido dessa dose. Aí eu disse assim, não, mas aguarda que direito ele vai ter. Aí ela certo. começou Ou assim, só mandar voltar na unidade. e ele é insulino dependente também, né? Então, assim, Sim, ele sendo diabético, ele já entra por critério, já é dos tá bom? critérios. Pois é. Independente se ele é insulino dependente ou não, ele já entra por critério, tá bom? Mas ele não recebeu o pneumo 23 recente? Não recebeu. Em Certo. nenhum momento. Só o esquema básico da pneumo 10 mesmo. Ok. Então ele vai receber a pneumo 20, tá bom? Dose única. Uhum. Beleza, gente? Eu coloquei aqui uma que recebeu a pneumo 23, mas agora aqui, mulher diabética, 23 anos, 100 doses de pneu. E aí? Só um minuto, tá? Deixa eu só terminar de preencher isso aqui, senão vai sair. Pneumo 20. Faz uma pneumo 20, né? Dose única, Dose única. correto? Perfeito. Na parte de sistema, Elvira nos deu uma contribuição, né? Falando lá do calendário completo, que você consegue registrar na estratégia especial D1, D2, D3 e a dose única e o reforço. E a dose adicional precisa ir lá na parte de outros imunos. Ok? E na parte do calendário básico, tá tudo ok, tudo tranquilo. Alguma pergunta aí, Chay? Não. Vocês assinaram a frequência, gente? Hã? Falei que o registro ele precisa ser no PEC. Aqui hoje só tem gente do PEC mesmo, do PEC mesmo, da da atenção básica. Deixa eu botar Deixa eu botar bem aqui rápido. Frequência. Assine para registrar a presença de vocês. Tá? A gente tirar uma foto nossa. Tá. Gente, ok, clareou. Igual a música de Xande. Tem que clarear. Tudo bem? Muito obrigada pela participação. Muito obrigada aos visitantes. Sandra, tá aqui o link, acessa o linkzinho, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gosto quando vocês me cobram e estão com dificuldade em alguma coisa, e aí eu vou me disponibilizar para poder fazer e vocês participam. Agora, quando vocês me cobram, eu faço a atividade, vocês estão tristes. Mas eu estou feliz que vocês participaram, tá bom? Muito feliz, muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa tarde, um bom final de expediente, bom jogo e até amanhã. Tchau, gente. Abraço.